Eu considero esse assunto que eu vou conversar com vocês, eu gostaria de falar isso porque, na minha concepção, eu creio que esse é de uma importância tão grande, porque o mundo todo se baseia nisso. Sem isso, sem essa questão que é a raiva, nós estaríamos livres de todo o sofrimento, porque nós aqui no tempo, nós perecemos por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento é a ignorância. E de onde surge a ignorância? O que é ignorância? Então eu tenho que ir bem profundamente nisso, porque como a consciência que está vivendo aqui no mundo, ela já está dividida, ela acredita que ela é um corpo físico. Para pisar nesse terreno, nós temos que ir já direto ao assunto, porque pela consciência já ser complexa, quanto mais nós dermos voltas, mais difícil vai ficando. Então vamos começar por justiça. Eu gostaria que vocês soubessem que a justiça na mente, o que seria justiça? Aqui no mundo, nós crescemos e nós acreditamos e nos foi ensinado que justiça é uma cobrança. Mas esse é o pensamento do ego. Porque aqui no tempo, como a mente ela é injusta, a justiça ela é sempre usada como um modo de corrigir. Aparenta ser um julgamento. Só que isso é como se a consciência ela virasse ao contrário e ela tomasse as próprias medidas de conserto para que ela volte ao rumo. Porque se você for parar para analisar, os erros são um modo de nos levar ao acerto. E é como se fosse um ratinho que ficasse em uma roda, rodando atrás do queijinho. É como se fosse isso. Então, é muito importante isso aqui que eu vou falar para vocês, porque é nesse conhecimento que eu estou passando, é o que vai fazer com que a mente seja justificada. Quando eu digo justificada, é integrada. É como se esses espaços onde estivessem as ilusões sumissem, porque eles não existem de fato. São só ilusões. Então, esses espaços onde está a ilusão da separação, eles sumissem, a mente se justificasse através da integridade e os problemas desaparecessem. Isso é muito fácil para mim, para eu entender, porque a minha mente ela não está acoplada aqui. Então eu consigo como que ver a partir do paraíso. É como se eu conseguisse ver onde que o tempo nasce. O nascimento do espaço-tempo. Então eu consigo ver todas as coisas e explicar para vocês. Por isso é muito importante vocês prestarem muita atenção, porque nessa explicação que eu estou dando é o fim de todos os problemas. E é tão fácil e vocês estão me ouvindo e vocês sabem que eu estou falando a verdade, porque eu estou falando através do Espírito. Então, em algum ponto, eu estou falando em você. Mas mesmo assim, por mais que você sinta que eu esteja falando a verdade, o ego, ele quer se prender. Ele tem um medo genuíno, que é o nascimento dele, é o nascimento do medo dentro da consciência. Ele tem esse medo de morrer. Ele não morre, ele nunca existiu. Como que uma coisa pode morrer se ela nem nasceu? É só uma ideia, é só uma ilusão, uma ideia de ilusão. Então, o que acontece?
Quando a mente perde a integridade, a natureza dela mesma, dentro dessa unidade com todas as coisas, é onde nascem esses espaços. É onde começa a nascer esses espaços. E dentro desses espaços, dentro do esquecimento, que isso foi uma divisão, uma corrupção mental, onde a mente vai se dividir, é como se ela não fosse mais justa, porque ela se corrompesse. Dentro dessa divisão, é como se fossem uns pedaços de uma bola que se quebrassem. Dentro desses pedaços é onde vai se formar toda a ilusão, todos os problemas e tudo mais. E aí é que entra a misericórdia. A misericórdia, mas eu quero falar sobre a raiva. Esse assunto sobre a raiva, ele vai surgir, ele vai durar todo esse meu ensino, porque é a raiva que causa a injustiça. E é a misericórdia que traz a mente, que une os pedaços de novo e cola. A misericórdia é uma espécie de cola mental mesmo. Aqui no tempo nós precisamos de misericórdia. Na eternidade não precisa de nada. Aqui, como nós faltamos com a misericórdia, nessa injustiça, é por isso que nós necessitamos da misericórdia para trazer a mente de volta dentro da unidade com todas as coisas. Então, quando a mente se divide, é como se a mente do Filho de Deus, que somos nós somos um. Mas aqui no tempo nós nos esquecemos disso. Então, a mente do Filho de Deus, quando ela se divide e se ver na multiplicidade, esse não é nem o problema. O problema é você acreditar que você é a parte, que você acreditar que você é aquele pedaço. Então, quando essa mente ela se divide e ela se esquece, ela automaticamente nasce o medo. Porque se você se esquece de quem você é, automaticamente você perde a certeza, e perdendo a certeza, nasce o medo. Porque no mundo espiritual, tudo é um. Então a certeza está com o espírito, a certeza está com o amor, a certeza está com a justiça, e a certeza é a não dúvida. Só que quando a mente entra nesse espaço de escuridão através da corrupção, e ela se torna aparentemente injusta, ela esquece de tudo que ela é em todos. E aí que vem a raiva. Como ela esqueceu que ela é um com todos, ela está se enxergando como uma parte. Se através dos pensamentos, que é onde vem a criação de todas as coisas, através dos pensamentos que vão invadir a mente, os pensamentos do ego, ela vai acreditar, aí que nascem as crenças, ela vai acreditar que tudo que acontece fora dela, que vem a percepção, ela começa a perceber o mundo, tudo que acontece fora dela é um ataque de fora para dentro e não de dentro para fora. Ela não sabe que esse nível de injustiça está nos pensamentos. Então, só que aqui tem uma pegadinha do ego e eu vou passar o pulo do gato. Quando a mente, ela ataca, ela mantém esse espaço e a ilusão de separação. Só que quando ela perdoa, ela usa a misericórdia, ela vai aproximando as partes dela. Se ela aplicar isso o tempo todo, ela se acopla automaticamente na justiça do reino. E todas as coisas vos serão acrescentadas, porque
Na verdade, toda falta, toda ilusão de falta, todos os problemas vêm desse afastamento mental. E a raiva mantém esse afastamento. É uma tática do ego para manter essa ilusão do tempo. Uma das táticas. Então, a raiva, ela causa a injustiça da mente. Isso é tão profundo. E a Bíblia fala muito disso. A ira de Deus. Então, o que muita gente não entende que a ira de Deus significa a justiça que se tornou julgadora, mas isso tudo é de dentro para fora, é dentro da mente. A justiça de Deus não é julgadora, só que quando a mente vira ao contrário, a justiça ela vai ter que fazer o papel de juiz. Entende? A intenção da justiça é manter tudo justo. É uma ordem, é uma lei. Só que quando a pessoa falha com essa lei que não tem escolha, é uma lei de causa e efeito, essa justiça, ela vai tomar o papel de injustiça. Não é que a justiça se torna injustiça de fato, porque é impossível. No mundo espiritual, tudo é um e imutável. Só que aqui na consciência do tempo, a justiça, que vai ser a lei de causa e efeito, que vai ser usada como a lei de causa e efeito, ela vai ter que tentar, de alguma forma, fazer com que a mente se recorde, se arrependa e volta à justiça do reino. Se todo mundo acordasse para essa realidade, o mundo acabaria. Porque o mundo é só essa consciência de injustiça. Esse conhecimento que eu estou passando, o mundo não existiria. Porque o mundo é só essa ilusão da separação, a falta do conhecimento de si mesmo e a falta de justiça dentro da consciência. Porque a consciência é a mente se experimentando em níveis diferentes. Só que o espírito, ele não tem níveis. O espírito é um. No mundo espiritual, é a unidade. Somos uma só mente. A mente de Cristo. A mente do Espírito Santo. E dentro dessa consciência justa, nós somos um. Então, eu sempre estou falando, e eu estou falando. Eu falo isso. As coisas que eu falo, eu pratiquei. Não é da boca para fora, não é só na teoria, eu coloquei em prática. Então eu descobri, e isso eu realmente descobri sozinha. Eu descobri que a raiva, ela recebe ordens. E quando a pessoa ela sente raiva, a raiva, ela é prazerosa. Ela é prazerosa e ela é enganosa. Primeiro porque a pessoa tem vários problemas aí, várias raízes daninhas aí, erva daninha aí. Quando a pessoa sente raiva, primeiro, ela se esquece que ela é criadora da sua própria vida, da sua própria realidade aqui. Mesmo uma pessoa que tem estudado bastante espiritualidade e ela sabe que ela cria a realidade e ela continua insistindo em sentir raiva de alguém, ela esquece de propósito. Se ela sabe que ela criou aquela realidade e ela sabe que se a pessoa estiver fazendo alguma coisa que não seja do agrado dela, foi ela que criou. E se ela sentir raiva, é como se ela sentisse raiva da criação dela. É tolice. Tem esse problema. O outro problema é que ela perpetua, né? Isso talvez muita gente não sabe, mas ela perpetua a ideia de separação. E a outra questão é que a mente continua no reino de justiça.
E se ela continuar no reino de injustiça, ela não tem as glórias, assim na terra como no céu, jamais. Porque o reino de Deus, a glória da mente una, é um reino de justiça. É um reino de justiça. Quando eu falo que a raiva recebe ordens, é porque a vontade do espírito é superior ao desejo do ego. A raiva é prazerosa. A raiva é um desejo. Então, quando você decide que você não quer sentir raiva, você só precisa falar: cala-te. Ou a raiva passa na hora. Só isso. Só que é difícil tomar essa decisão. Porque a mente, ela gosta de se enganar a partir do ego. Ela gosta de se sentir vítima. E se ela assumir essa postura, ela perde o lugar de vítima. Sabe? Só que ainda dentro desse conhecimento, ele é tão maravilhoso que dentro desse conhecimento, você tirando a raiva, tem duas coisas gloriosas que você adquire. Primeiro, você adquire aqui na Terra, né? Com relação à Terra, ao reino de justiça, sua mente se acopla à de Deus. Simples assim, no reino. Mas como a consciência humana ela está muito preocupada com o que ela vai ter aqui nessa experiência, o que você adquire aqui na experiência humana é riquezas, tudo, tudo. A consciência infinita. Você pensa, você colapsa, você tem. Todas as coisas vos serão acrescentadas. E a outra coisa, sem falar na paz, né? A paz é indiscutível. Uma pessoa que não tem raiva, ela tem paz. Isso é lógico, né? Ela alcança paz, ela alcança riqueza e ela alcança a inteligência absoluta. Por quê? Quase ninguém sabe isso aqui que eu vou falar. Eu não conheço nenhuma pessoa que sabe, mas eu conheço algumas pessoas que fez isso. Uma delas é Bob Proctor. Vocês conhecem, né? Escritor. Escritor e ele faleceu há um tempo atrás. Muito bom. E Bob Proctor, ele já fazia anos e anos que acabou com a raiva dele. O intelecto dele ligou. Quando eu decidi não sentir mais raiva, o meu intelecto fez assim, ó. E minha mente se acoplou na mente de Cristo. Então, é como se eu pensasse os pensamentos do próprio Deus. É como se eu pensasse a partir da mente de Deus. Então, eu posso pensar em um pensamento particular do tempo, mas mesmo assim eu penso com a mente eterna. Isso é muito profundo. Para mim, só isso já valeria retirar a raiva. Mas quem é que quer tirar a raiva? Se você tirar a raiva, você simplesmente justifica sua mente e traz a sua mente ao nível dos santos, ou seja, a integridade mental, a inteligência absoluta e a glória, tanto na terra como no céu.